Sobre este momento da pandemia, com nova onda de casos de Covid-19 e o retorno do uso obrigatório de máscaras em vários locais, e ainda sobre as propostas do governo de transição para a saúde em 2023, vamos conversar agora com o infectologista Júlio Croda, presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Doutor, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Kalina, é um prazer estar na Jovem Pan. Imagino, o prazer é todo nosso. Bom, primeiramente, doutor, gostaria de saber se já era esperada essa nova onda da Covid e por que isso aconteceu? Quando a gente tem uma nova variante, é esperado uma nova onda de Covid, né? Isso vem acontecendo nos últimos meses ou anos, né? E toda vez que surge uma nova variante, com maior escape de resposta imune, ou seja, as pessoas que adquiriram a doença anteriormente deixam de estar protegidas, existe um risco de maior transmissão e isso está associado a uma nova onda. O que a gente observa, entretanto, que cada vez mais, com o aumento das coberturas vacinais, o impacto, principalmente em termos de hospitalização e óbito, é menor. Bom, doutor, e sobre a vacinação, o senhor falou, em 2023 essa vacinação será feita em várias doses de reforço, como vem acontecendo no caso? É bom a gente entender, né, que a vacina do Covid muito provavelmente vai ser igual à vacina da gripe, da influenza. Todo ano a gente toma uma dose dessa vacina com umas variantes que são mais comuns. A gente atualiza a vacina da gripe, por exemplo, em setembro, outubro, para ofertar essa vacina em março, abril, para toda a população. Essa duração de proteção é de aproximadamente um ano, e isso deve acontecer também para a vacina do Covid-19. Pela primeira vez, nós temos a aprovação de vacinas bivalentes no Brasil, e essa vacina já deve ser ofertada a toda a população já nesse ano. Essa vacina, ela garante maior proteção, principalmente para as novas variantes. Então, deve ser assim, daqui para frente, nós deveremos também fazer a vacinação anual da Covid-19, principalmente para os grupos prioritários, com maior risco de hospitalização e óbito. Os adultos acima de 60 anos, imunossuprimidos, crianças. Então, é de se esperar que a gente tenha contratos que possam prever a aquisição desse número de doses que são necessários para vacinar a população. Entre 100 e 120 milhões de doses de vacina bivalente são necessários para fazer essa atualização. Idealmente, seria interessante que essa vacinação se iniciasse agora e se intensificasse junto com a vacina da gripe e da influenza, que deve se iniciar em março e abril. A gente noticiou, doutor, aqui ao longo do jornal, a volta da obrigatoriedade do uso de máscaras em transportes públicos, aeroportos. Agora noticiamos que será necessário também o uso durante o vestibular da FUVEST. Na opinião do senhor, que é um especialista, foi prematuro o fim da obrigatoriedade do uso da máscara em locais fechados? Eu acho que não é prematuro, né? A gente tem que se acostumar com esse novo normal, né? O Covid, apesar da redução de número de óbitos, de internação, ainda mata mais, por exemplo, do que a influenza. Então, eventualmente, no momento de surgimento de uma nova variante, com aumento da transmissão, aumento de casos, aumento de internação, é prudente, sim, que se adote novamente o uso de máscara por um período curto, né? Enquanto a gente tiver esse aumento substancial, quando a gente começar a observar uma redução, principalmente de internações e óbitos, significa que essa onda passou e aqui a gente pode retomar nossas atividades sem uso de máscara. Isso é uma medida preventiva, não tem nenhum efeito colateral o uso de máscara, né, para a população de forma geral, não deve durar e não deve permanecer por todo o tempo, e só nesses momentos mais críticos onde existe um aumento substancial, principalmente de casos e de internações hospitalares. Estamos conversando com o infectologista Júlio Croda. A pergunta agora é do Coronel Telhada. Doutor, boa noite. Prazer em falar com o senhor. Eu tenho uma dúvida, doutor. Eu mesmo tive Covid 2 vezes, minha esposa teve, meus filhos também tiveram, até minha neta teve. Eu pergunto ao senhor, eu sou leigo totalmente nessa parte, nós que já tivemos o Covid, se pegarmos novamente com essa outra variante,
a tendência é ela vir mais fraca? Existe algum anticorpo que o nosso corpo já cria favorecendo o nosso restabelecimento? Como é que funciona isso? A gente chama de imunidade híbrida, né? A vacinação junto com infecção prévia. Isso gera, de certa forma, alguma proteção, principalmente para hospitalização e óbito. Mas, recentemente, saiu um estudo que demonstra claramente que, principalmente, as pessoas mais vulneráveis, né, idosos, imunossuprimidos, que se infectaram pelo Covid e se infectaram num segundo momento, apresentaram um risco maior de óbito. Então, apesar dessa proteção maior, a gente tem um grupo extremamente vulnerável, que, mesmo vacinado ou mesmo que já teve a infecção com novas variantes, apresenta um risco mais elevado de hospitalização e óbito. Então, é importante para esse grupo, principalmente de idosos imunossuprimidos, a gente ter antivirais que já estão disponíveis na Europa, nos Estados Unidos, que podem ser usados nos primeiros dias de sintoma e evitar o risco de hospitalização e óbito. A vacinação, eventualmente, combinado com infecção prévia, gera uma proteção elevada, mas para esses grupos é importante também ter acesso precoce a esse antiviral que já existe e que reduz risco de hospitalização e óbito. Então, tendência é que o Covid no futuro, com as vacinas atualizadas e antivirais específicos para a doença, se comporte de forma bastante semelhante com a gripe, com menor impacto em toda a população. Ou seja, doutor, então, como eu falava, eu penso, também não sei se estou enganado ou não, o Covid ele fará parte da nossa vida, como o senhor mesmo falou, como se fosse uma gripe, mais ou menos equivalente a isso. Então, a gente tendo as cautelas necessárias, o governo fazendo a vacinação, a população se acautelando, eu acho que não há motivo de pânico, de apavoramento, simplesmente atenção e cautela, é isso? É isso, a gente já teve momentos piores quando a gente não tinha acesso à vacina. Com a ciência a gente vem adquirindo conhecimento e também atualização importante das vacinas, assim como a gente faz para a gripe. Então sim, a gente está num momento muito mais tranquilo. Nós já tivemos 14 mil óbitos por dia, hoje no mundo todo é menos de 1.000 óbitos por dia. Então, principalmente para esse grupo mais vulnerável, é importante ter um pouco mais de atenção nesses momentos mais críticos. A gente recomenda os de máscaras em locais fechados, mas a gente não vai voltar ao passado com medidas mais restritivas, como toque de recolher ou lockdown, que a pressão sobre os serviços de saúde, principalmente leitos de terapia intensiva, não vai ser igual ao passado, justamente por conta dessa imunidade que é gerada principalmente pela ampla vacinação da população. Doutor, o senhor foi convidado a participar da equipe de transição do novo governo na área da saúde e eu questiono o senhor, qual deve ser o maior desafio no ano que vem, o ano de 2023, na área da saúde, que o governo deve focar maior atenção? Eu não sou da equipe de transição, né? Eu participei de uma reunião da equipe de transição como presidente da sociedade, então, assim, eu não faço parte do grupo, mas eu acho sim que o governo tem um desafio enorme para o próximo ano, né? Existe um corte substancial do orçamento na lei orçamentária, né? Em torno de 10 bilhões. Isso pode impactar no SUS, principalmente naquelas doenças crônicas. Nós deixamos de atender, de acompanhar, diagnosticar e tratar muitos pacientes com doenças crônicas. E isso vai refletir no futuro em um sistema que já era subfinanciado, já não tinha uma capacidade ideal de atendimento para a população e agora, com corte no orçamento, esse impacto deve ser maior pós-pandemia. Além disso, nós temos baixas coberturas vacinais em todo o Brasil. Existe uma queda desde 2015, nós não atingimos a meta em nenhuma vacinação que a gente faz, né? A gente tem risco de reintrodução de doenças que foram eliminadas, por exemplo, como poliomielite e difteria, tétano e outras doenças que trazem impacto enorme para a população. Então não vai ser um ano fácil para a saúde. A gente vai ter que entender o que deve ser prioritário no governo e rapidamente, principalmente nesse início do ano, eu acredito que possa faltar muitos insumos essenciais que não foram programados a sua compra por falta de recursos. E isso pode impactar diretamente no primeiro semestre, no atendimento à população.
tem que ficar muito atento em janeiro, fazer um grande balanço do que falta, do que foi adquirido, quais os contratos existentes, para fazer uma rápida compra e aquisição e reposição para todo o Sistema Único de Saúde. Tá certo, doutor. Mais uma vez agradeço a entrevista, a nossa conversa aqui. Desejo excelente noite para o senhor. Um abraço a todos os ouvintes e a audiência da Jovem Pan.